Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, para mais uma aula de português, tá certo? Onde hoje nós vamos aprender um pouquinho, ver um pouquinho sobre as preposições, tá certo? E também veremos a locução prepositiva. Vocês vão entender aí a diferença, certo? E vão aprender a identificar, cada uma dessas palavras, certo? E entender também o sentido que elas trazem, tá certo? Então vamos ver. Então vejam bem, olha só. Nós temos aqui preposição, e locução prepositiva. E o que é uma preposição? Uma preposição, é uma palavrinha invariável, quer dizer, ela não muda, ela não vai variar nem gênero e nem número, tá certo? Então é uma palavrinha invariável que serve para ligar, um termo, uma palavrinha a outra, estabelecendo entre essas palavras uma relação de sentido, tá certo? Então, a preposição é uma palavra invariável que vai ligar, conectar duas palavrinhas, estabelecendo uma relação de sentido entre essas palavras, tá certo? Locução prepositiva, por sua vez, quando duas palavras ou mais se juntam, exercendo, o papel, a função de uma preposição, tá bom? Então vamos aqui dar um exemplo, de preposição para vocês verem aí numa frase, o que é, a preposição e para que serve, qual é a relação que ela estabelece. Então vejam aqui essa frase comigo, olha só. Fui de carro, Fui de carro. Aqui essa palavrinha de, é uma preposição, tá certo? Então essa palavrinha de está ligando, duas palavras, estabelecendo um sentido, Ó, fui de carro está aqui estabelecendo o sentido, da maneira que eu fui. Então, ó, sentido de meio, o meio, qual eu fui. Então eu fui de carro, Se eu colocasse só fui carro, nunca fui um carro. Então o sentido, muda, dá um sentido. Então é essencial para as nossas construções, as preposições, tá certo? Só para deixar bem claro para vocês, a preposição sozinha e isolada, ela não tem sentido nenhum, tá? Por exemplo, se eu colocar só de, o que é que significa de? Então não tem significado sozinha. Ela só vai ter um significado quando ela é colocada, em alguma frase, certo? Aí sim vai estabelecer uma relação de sentido, tá certo? E a preposição, ela pode estabelecer relação de, muitas coisas. Pode indicar um sentido de meio, um lugar, uma companhia, um instrumento, Então a preposição, ela pode, atribuir vários sentidos, tá certo? Inclusive, uma mesma preposição pode atribuir, pode ter o valor, dependendo do seu contexto, de mais de uma coisa. Vamos aqui a um exemplo. Então, nesses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, eu estou utilizando uma mesma preposição, mas que, dependendo do meu contexto, ela vai mudar de sentido, mudar de valor, certo? O sentido que a preposição atribui, nós chamamos de valor semântico da preposição, tá certo? Então, vamos aqui. Ela foi com Milena, Ela foi com Milena. E na outra aqui, colei com cola branca, certo? Então, nessa primeira frase, a preposição com está estabelecendo o sentido de companhia. Eu estou falando que eu fui acompanhada com Milena. Então, aqui o sentido é de companhia, certo? Já na minha segunda frase, quando eu digo colei com cola branca, esse com aqui está indicando o instrumento, que eu usei para colar. Então, uma preposição só, aqui no caso com, pode estabelecer aí, vários sentidos dependendo do meu contexto, que ela está inserida.
Então veja bem, pessoal, nós temos, né, as preposições, elas podem ser classificadas em dois tipos: as essenciais, né, e as acidentais. Então nós vamos ver aqui, né, os dois, cada exemplo dos dois tipos de preposições que vocês vão ver aqui, né, junto comigo. Então olha só, as essenciais são aquelas preposições que nasceram preposições, que elas só funcionam com preposição, tá certo? Então vamos dizer que elas nascem e morrem preposições, tá certo? Já as acidentais são aquelas palavras que são de outras classes, certo? Mas que em alguns momentos, né, elas vão funcionar como uma preposição. Vamos aqui ver quais são as essenciais, né? E vamos ver aqui algumas acidentais, porque as acidentais não tem como dizer, né, um quadro fechado, porque são várias palavras, tá bom? Então vamos aqui para o exemplo das essenciais. Então aqui, né, nós temos as preposições, né, essenciais da nossa língua portuguesa. São 18, tá bom? E aí eu vou colocar também um quadro aí mais legível para vocês acompanharem, né, quais são. São elas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, sobre, traz e também tem por. Certo? Por. E por. Tá? Então são essas aqui as preposições essenciais, tá certo? Então vamos ver agora um exemplo, né? Alguns exemplos, né, de preposições acidentais, né, que como eu já falei, elas não nasceram preposições, né, são palavras que pertencem a outra classe gramatical, mas que dependendo ali do meu contexto, eu posso usá-la como uma preposição, tá bom? Então aqui, né, agora nós temos as preposições acidentais. São apenas algumas, certo, gente? Porque são infinitas palavras que podem funcionar com preposição, tá bom? Então aqui nós temos segundo, durante, exceto, conforme, mediante, né? Então pegando aqui o exemplo de segundo, né? Segundo pertence, né, à classe de palavras numeral, né, que indica ali uma posição, um numeral ordinal, né? Mas eles podem, essa palavra pode funcionar como uma preposição, tá certo? Então vejam aqui, né, agora alguns sentidos, né, que a preposição ela pode indicar. Então tem lugar, origem, destino, finalidade, modo, né, posse, instrumento, né? Nós temos muitos sentidos, né, que ela pode indicar. A gente só pode julgar qual é o sentido, né, dizer qual é o sentido, né, de acordo com o contexto. Então vejam aqui nessa frase que eu coloquei, sou de Sumé, né? Essa preposição de aqui, né, ela está indicando o quê? A minha origem. Tá me indicando de onde eu sou, tá certo? Então, neste caso, o de aqui indica origem, tá bom? Ela poderia indicar outras coisas também, se aplicada, né, em outros contextos. Olha só, pessoal, as preposições, elas se juntam a outras palavras, certo? Para formar novas preposições. Então, nós temos dois processos, né, a qual essa junção, né, ocorre. Nós temos o processo de combinação e temos também o processo de contração, tá? Então, vamos aqui ver cada um desses processos para vocês entenderem melhor. Então, nós chamamos, né, de processo de combinação quando as palavras se juntam sem nenhuma perca fonética, né, sem perder nenhuma letrinha, tá certo? Então, olha só, a preposição a mais o artigo o formam a palavra ao, né, ao. Então, vejam que mantém, né, as duas letrinhas, dois fonemas, sem perca nenhuma. Então, ficou ao. Aqui nós temos preposição a mais o advérbio de lugar onde, né?
Nós formamos aqui aonde. Então vejam também que nesse processo nós juntamos, né? Nós fizemos um processo aqui de justaposição, colocamos um do lado do outro e não perdemos nenhuma letra. Então por isso que nós chamamos de processo de combinação. É quando eu combino duas letras e duas palavras e nenhuma perde, né? Não perde nada. Então por isso que é combinação. Então vamos ver agora o processo de contração. Aqui no processo de contração, né, nós temos o oposto, né, do processo de combinação, então é bem diferente. Lá em combinação, nós não perdemos, né, não temos perca fonética. Já aqui em contração, nós perdemos sim, né? Então, olha só, de mais o, né, vira do. Então, a preposição de, quando eu junto com o artigo o, então eu tenho do, né? De mais O fica dó. Então, eu perdi esse E aqui, ó. Estão vendo que ele não está aqui? Então, há uma perca, né? Uma perca fonética. Então, aqui, ó, em mais aquele, né? Fica naquele. Então, a preposição em, junta com o pronome demonstrativo aquele, né? Vira naquele. Então, vocês vejam que eu perdi, ó. Então, há aqui, né? Uma contração, quando eu perco, né, quando ocorre a perda fonética, tá certo? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem, né, a importância das preposições para o nosso texto, para as nossas frases, tá certo? Então vejam aqui, eu utilizei menino e rua, né? E aí para fazer essa conexão, eu utilizei duas preposições diferentes, né? O que vai dar totalmente um sentido diferente ao meu texto. Então, olha só, gente, quando eu uso o de, né, fica menino de rua, menino de rua. E quando eu uso na, fica menino na rua, né? Então vejam aí que mudou completamente o sentido. E por quê? Porque menino de rua, né, indica aquele menino que mora na rua, né? E quando eu digo menino na rua, eu digo que o menino está na rua, porém, né, ele não mora na rua, não é da rua, certo? Ele tem um lugar, tem um lar, mas neste momento que eu estou falando, ele está na rua. Então vejam aí a importância da preposição, tá certo? Ela altera completamente o sentido, né, da minha colocação ali naquele texto, na minha fala, tá certo? Vamos ver agora alguns exemplos de locuções prepositivas, tá certo? Então aqui, né, tem algumas locuções prepositivas para vocês acompanharem comigo aqui e vamos utilizar aqui, né, um exemplo de uma para que vocês possam ver, né, que sentido ela atribui ali, né, aquela frase. Então aqui nós temos a locução a fim de, em frente de, diante de, junto a, de acordo com, dentro de, né? E aí no livro de vocês, na página 42, tem várias outras preposições, né? E outras locuções também para vocês estarem dando uma olhadinha, né? E vão utilizar nos exercícios que a gente vai fazer, tá certo? Eu vou aqui usar essa primeira aqui como um exemplo, né? Para vocês verem o sentido, né, que ela está indicando na frase que eu vou colocar aqui. Então aqui neste exemplo, né, quando eu coloquei estudei a fim de passar na prova, né? Eu estou aqui utilizando essa preposição, né, que está indicando o quê? Está indicando uma finalidade, né, ou um objetivo, né? Eu estudei com o objetivo de passar na prova. Eu poderia dizer estudei para, né, para passar na prova. E da mesma forma que esse a fim de, este para aqui também estaria indicando uma finalidade, né, a finalidade que me levou a estudar, tá certo? Então aqui são alguns exemplos, né, vocês vão aí estar estudando, praticando, exercitando, né, essas preposições para que vocês possam gravar, né, e nunca mais esquecê-las, tá certo? Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo uma musiquinha das preposições para vocês nunca mais esquecerem delas, certo? Das essenciais, ok? Então, vou colocar a música aí
Escutem várias vezes para ficar na cabeça de vocês, né? E vocês nunca mais esquecer dessas preposições que são essenciais, né? Quando nós utilizamos essas preposições no nosso texto, a gente enriquece o texto, né? A gente vai utilizando várias preposições para enriquecer o meu texto, não ficar sempre usando de, ou para, tá certo? Então, quando eu conheço, né, todas, eu posso estar dando um sentido, o mesmo sentido na minha frase, mas aí usando várias preposições diferentes, o que enriquece meu texto, não o torna, né, repetitivo, tá certo? Tchauzinho, até a nossa próxima aula. A voz com contra desde entre para perante for ante até a voz com contra desde entre para perante for sem sobre trás sem sobre trás sem sobre trás sem sobre trás